A Segunda Guerra Mundial aconteceu entre 1939 e 1945. Como o nome diz, foi uma guerra de proporções globais. O conflito começou com a invasão da Polônia pelos alemães e 2 semanas depois pelos soviéticos, numa parceria que deixou um rastro de sangue. Mais tarde, os 2 países virariam inimigos, porque os nazistas invadiram o território soviético. Ainda no início da guerra, os alemães não estavam nem um pouco satisfeitos com o fracasso deles na Primeira Guerra Mundial, desfecho que eles consideraram injusto. Depois de sofrer sanções internacionais e de enfrentar uma crise econômica, o radicalismo começou a aumentar no país. Eram os nazistas que queriam mostrar a tal supremacia alemã que tanto acreditavam. Tudo ideia de Adolf Hitler, líder do Partido Nazista, que começou uma campanha para recuperar a Alemanha, doutrinar seu povo e perseguir as minorias. Ele partiu para o rearmamento porque queria criar um império germânico, o Terceiro Reich. Foi um caos. A guerra se espalhou pela África, Ásia e Oceania e contou com o envolvimento de várias nações de todos os continentes. Muita tragédia, imagens tristes até o fim da guerra. De um lado, os aliados, formados pelo Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. Do outro, o eixo, com Alemanha, Itália e Japão. Claro que ao longo da guerra, outros países foram sendo envolvidos. Com o eixo ficaram Hungria, Romênia e Croácia. E do lado dos aliados, Canadá, Austrália, China, Holanda e Brasil, que entrou nesta triste história porque teve navios torpedeados na costa brasileira por submarinos alemães. O Brasil preparou seus soldados para o combate na Vila Militar no Rio de Janeiro e depois o treinamento prosseguiu na Europa, já com armamentos e equipamentos dos americanos. Toda essa preparação foi um passo importante que marcou a história das Forças Armadas brasileiras. Durante a participação dos soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial, aconteceu um dos mais árduos combates travados pelos brasileiros contra os nazistas na Itália, a Batalha de Montese. As tropas aliadas avançavam desde o início dos anos de 1945 contra os inimigos da Itália. Mas para conquistar o norte, era preciso dominar a região de Montese, o que seria decisivo para a vitória final. O ataque começou às 9h35 da manhã do dia 14 de abril de 1945. Os homens do 11º Regimento de Infantaria, de São João del Rei, seguiram em combate até às 3 da tarde. A topografia favorecia o alemão, que ocupava a posição do alto do terreno. O Brasil lutou contra uma verdadeira máquina de guerra. A resistência alemã foi grande, porque sabiam que se tratava de uma área estratégica. Eles reagiram minando campos e promovendo contra-ataques com blindados, bombardeios e morteiros. Mas os brasileiros avançaram e tomaram Montese, permitindo que os aliados cercassem a 148ª Divisão e aprisionassem cerca de 20.000 homens. A vitória em Montese foi fundamental para que os aliados conseguissem vencer a guerra. Por isso, a atuação dos pracinhas brasileiros foi enaltecida pelos comandantes aliados. Apesar da vitória, a tropa brasileira teve baixas, 400, dentre mortos e feridos. Hoje, o batalhão de São João del Rei presta homenagem aos seus homens mortos na tomada de Montese, com o nome de todos eternizado nas paredes. E um grande mural retrata a batalha travada entre brasileiros e alemães. Pensando em história, a gente não pode deixar de lembrar dos heróis da tomada de Montese.